Sextou por aqui, ô delícia, boa tarde. Deus abençoe você, obrigada por escolher a TV Século XXI, escolher o programa Mulher.com para passar esse pedacinho da tarde. Assim a gente encerra a semana com mais informação, encerra a semana com coisas boas no coração. Isso é importante, todo dia nós temos que buscar isso. Colocar coisas boas no nosso coração, no nosso cérebro, ler coisas boas, assimilar coisas boas, ouvir coisas boas, músicas boas. Isso vai formando cada vez melhor as nossas células. Porque o mundo, pelo amor de Deus, não dá nem para prestar atenção em tudo que ele nos oferece, porque nem tudo é bom. Mas aqui nós temos coisas boas. Hoje, por exemplo, na cozinha, nós temos a companhia da Maria Luísa Tonelli, que trouxe para nós uma das suas receitas maravilhosas. Hoje, um bolo de maracujá com cobertura de leite condensado e geleia. Para quem pode, para quem gosta, é só anotar, fazer e depois experimentar o que nós vamos mostrar aqui na receita do Mulher.com. Hoje, pela primeira vez comigo aqui, né? Aqui no Mulher.com, mas ela já esteve comigo no Arte Brasil também. A Cristina Lurico é muito bem-vinda, fazendo aí uma eco bag em crochê para você que vive pedindo. Eu quero artesanato em fios, então hoje nós temos aí a Cristina Lurico conosco para fazermos estes fios. E temos outras coisas para acontecer aqui no programa Mulher.com, mas a gente já começa aqui na sala do programa Mulher.com, porque o bate-papo é muito importante hoje. Hoje nós recebemos aqui com muito carinho o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral, cirurgião plástico e vice-presidente do Hospital Sobrapar, a quem eu já até conversei com ele, eu admiro demais o trabalho que é desenvolvido na Sobrapar. E vamos falar sobre isso aqui também. Mas o tema de hoje é a inovação, tanto no diagnóstico quanto no tratamento das fissuras lábio-palatinas e doenças crânio-faciais. Então é muito interessante a gente conhecer o trabalho destes médicos a partir hoje do Dr. Cássio e entender o que são essas deformidades crânio-faciais, o que é essa fissura lábio-palatina, enfim, tantas outras coisas que vocês lidam no dia a dia de vocês, mas para nós que não temos muitas vezes o contato, doutor, não convivemos com a pessoa, nem sequer imaginamos quais são todas as dificuldades que essas crianças e suas famílias vivem. Então, o senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. É um prazer para mim estar aqui no programa. Nós nos conhecemos já de mais de 2 décadas. Com né? certeza. E de forma que fico muito honrado por estar aqui. Eu aproveito e mando um beijo, um carinho para a doutora Vera, a mãe do Dr. Cássio. A doutora Vera é uma pessoa muito querida, eu tive a oportunidade de entrevistá-la várias vezes aqui no programa Mulher.com e falar sobre esse trabalho da Sobrapar. Mas hoje aqui com o Dr. Cássio, especificamente, que é a área dele, são essas cirurgias de trazer à vida estas crianças que nascem com essas deformidades. Hoje o Hospital Sobrapar, doutor, atende, quando a gente fala de deformidades crânio-faciais e também as fissuras lábio-palatinas, parece que são somente 2 coisas que vocês lidam, mas o leque é bem grande em tudo isso, né? Sim, o leque é gigantesco, porque quando a gente fala em deformidades crânio-faciais, existem as deformidades congênitas, em que a criança nasce com a deformidade, e as deformidades adquiridas, seja por tumores ósseos crânio-faciais ou por acidentes, como mordedura de cão, acidentes domésticos, acidentes por queimadura. Enfim, isso acaba gerando um contingente bastante amplo e significativo da nossa população que está exposta, né, a essas inúmeras situações que podem ocorrer na vida de qualquer um, né? E é interessante porque a Sobrapar, ela está aqui na cidade de Campinas, próximo ao Unicamp, ali no bairro de Barão Geraldo, porém, não atende só Campinas. Vem pessoas de Campinas, da região metropolitana de Campinas, e esse aro vai aumentando. Vem até pessoas do exterior para tratamentos, e não só pacientes, mas inclusive profissionais que vêm a fazer aquela visita de
aprendizado, de acompanhar tudo que é feito na Sobrapar, porque é referência, não é, doutor? Sem dúvida, nós recebemos pacientes do Brasil inteiro, né? Isso é muito possibilitado atualmente pela parceria com a Casa Ronald McDonald, né? Que tem recebido os nossos pacientes que acabam chegando a Campinas e com dificuldade de ter um lugar para se instalar durante 10, 15, 20 dias. A Casa Ronald, então, oferece essa possibilidade para esses pacientes, que é uma possibilidade única. E os pacientes que vêm até de outros países, países vizinhos e até mais longínquos, Europa, África e até o leste europeu também, além da Europa, né, uma parte mais no leste, que acabam vindo pacientes para que sejam tratados no hospital em busca de um tratamento especializado nas síndromes raras craniofaciais, né, que é o que a gente faz, né. E a Sobrapar já existe há quanto tempo? Nasceu no sonho do seu pai, no coração dele. Sim, contando o sonho, eu acho que já existe mais de 50 anos, né? Mas esse ano a gente faz 45 anos de existência, né? Desde quando ela foi elaborada e realmente iniciada em 1979. 45 anos? 45 anos. E o senhor, como a inspiração pelo seu pai o fez apaixonar-se pela medicina e entrar na cirurgia plástica? Ou já brincava enquanto criança e foi amadurecendo esse desejo no coração? Desde muito jovem, criança, meu pai sempre incentivou esse contato com as cirurgias, no início a gente operava animais, assim, ele anestesiava e mostrava como que eram as técnicas. E isso foi evoluindo, obviamente contagiado pela paixão que ele tinha pela cirurgia plástica e as deformidades craniofaciais, que me fez, desde muito tênue idade, descobrir que era o que eu queria fazer. E depois, quando eu fui me especializando, eu descobri que eu realmente queria trabalhar com as crianças com algumas deformidades bem raras e difíceis e que envolve um longo tempo de acompanhamento, segmento. E aí foi que eu me apaixonei pela área. Isso já faz mais de quase 25 anos, né, que eu comecei, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Doutor, vamos falar sobre a fissura lábio-palatina? A criança nasce como uma falha, uma abertura aqui no lábio? A fissura lábio-palatina, ou lábio leporino, é uma deformidade congênita, né? A criança nasce com a deformidade e ela tem um amplo espectro clínico, uma ampla gama que a deformidade pode envolver. Então, ela pode envolver só o lábio e a região alveolar. Nós colocamos uma imagem, ali, inclusive nós vamos colocar novamente para que o senhor possa comentar e as pessoas visualizar. Envolve só o lábio, ou como ali embaixo, né, na figura do centro embaixo, que envolve o nariz, e o lábio e o céu da boca, ou na apresentação direita embaixo, né, olhando para a câmera. Aí são as formas mais graves, que são os dois lados, envolvendo o nariz, o lábio, a região da gengiva e o céu da boca. Ou seja, onde nós encostamos, para que o pessoal de casa possa imaginar e sentir, quando encostamos a língua no céu da boca, sentiria essa fissura, essa abertura. Não sentiria o que normalmente a gente sente, estaria tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Ou seja, faltou aquele fechamento. Sim, faltou o fechamento que ocorre dentro da barriga da mãe, né, durante o processo de gestação. Por algum motivo ele não aconteceu, essa migração, né, e aí permaneceu aberto. E nós estamos falando hoje também, doutor, de diagnósticos, né? As tecnologias hoje, de que forma facilitam até mesmo o tratamento. É possível recuperar e fazer esse fechamento, então, através de cirurgias? O diagnóstico precoce, né, é fundamental para que haja toda uma preparação da mãe, da família, no momento do parto, né? Então já intrauterino já tem exames que identificam? Sim, hoje em dia, pelos métodos avançados de ultrassonografia, esse diagnóstico é feito a partir da 22ª, 23ª, 24ª semana de gestação.
Uau! E aí, dessa maneira, a família ela já tem como ir buscar informações do que vai passar por elas após o nascimento da criança. Isso gera, a família consegue se organizar para que possa receber o bebê, né? E preparar ele para os passos subsequentes. Porque um bebê que nasce com aquela fenda, como está mostrando ali, bem ampla, dos dois lados, ele dificilmente consegue mamar no peito. Porque não tem a pressão, a sucção. Exatamente, Rita, não tem como fazer a pressão. Então, essas orientações iniciais, elas são extremamente importantes para que a criança nasça e não haja aquela tentativa de manter o aleitamento materno, porque a criança não consegue sugar, né? Ela consegue ter o estímulo de sucção, mas não, pela diferença de pressão, o leite não consegue extrair o leite do seio materno. Então, todas essas orientações para que a criança seja recebida num ambiente favorável, que ela possa ter um momento de desenvolvimento de forma natural, o diagnóstico precoce vai trazer toda essa possibilidade à família. E nós vamos continuar esse assunto, mas por enquanto, a gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e volta já. Hoje, o Mulher.com tem o prazer de receber o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral, que é médico, cirurgião plástico e vice-presidente do Hospital Sobrapar, Crânio e Face, aqui da cidade de Campinas. E é muito interessante porque o trabalho que eles desenvolvem lá, se você ainda não conhece o Sobrapar, vale a pena fazer uma visita, conhecer o trabalho, mesmo que seja virtual. Pode entrar no site, conhecer, porque o trabalho que eles desenvolvem lá é maravilhoso. E o mais interessante é que vidas são transformadas a partir do trabalho que esses médicos desenvolvem lá. E é referência, gente, referência internacional. Quando eu estava como repórter na TV Câmara, eu tive o prazer de acompanhar um desses eventos em que médicos do mundo inteiro vêm para essa troca de conhecimento e o senhor, como presidente desse grupo de médicos, desta associação, organiza esse evento. O último foi agora no final de agosto. Exatamente, Rita, o último foi no final de agosto. E com certeza vocês compartilharam as tecnologias, as vitórias, os resultados, os novos tratamentos? Sim, foi fantástico, porque muitos deles também... O congresso em si, organizado no Hotel Royal Palm Plaza, despertou o interesse deles de visitar o hospital. Então, muitos deles foram até o hospital, viram os pacientes, viram a estrutura e ficaram muito impressionados, bem impressionados, né, com o que a gente oferece, né, pelo SUS, tudo de forma completamente gratuita, né, para os pacientes, né, do Hospital Sobrapar. E é tão interessante porque nós sabemos que vocês fazem várias campanhas e para poder cobrir esse custo todo, porque o SUS não cobre. Você sabe, você de casa, que a gente está falando aqui é verdade, mas eles não desistem. Eles continuam dando atendimento a muitas famílias pelo Sistema Único de Saúde e isso não cai em nada a qualidade. Eu falo que eu conheci pacientes, entrevistei pacientes, conheço de perto o hospital e sei da riqueza do trabalho de vocês. E são eventos como esse, aqui na cidade sede da Sobrapar, que é Campinas, dá visibilidade para outros países. Inclusive a Carol, que está aqui com a gente, ela disse assim que veio gente até da Coreia. Sim, da Coreia do Sul, da Austrália, foram da Itália, países europeus, da Espanha. Nossa, foi um sucesso o evento em termos de número de profissionais e número de pessoas que estão vinculadas aos outros centros ao redor do mundo que puderam estar presentes em Campinas, né? Na cidade onde a Sobrapar Nasceu, onde tudo aconteceu, né? Então, para mim, uma honra muito grande trazer um evento dessa envergadura, dessa magnitude para a cidade de Campinas, né? Não, e é interessante porque são eventos como esse que não só se compartilha, mas se acrescenta, isso é importante. E nós estamos falando sobre as fissuras lábio-palatinos,
palatinas. E eu gostaria até de comentar com o doutor, nós vamos mostrar de novo a imagem, porque ele falou assim que já no útero, de acordo com alguns exames, é possível identificar se a criança tem essa fissura ou não, preparar os pais e já saber que vão acontecer algumas cirurgias, um tratamento específico na vida dessa criança. Mas quando a criança nasce, doutor, que vai se ver realmente o que precisa ser feito, se tem uma noção de que aquela criança vai precisar de cirurgias e de ajuda médica, mas são ao ver como essas imagens que nós temos aí agora, que dá para vocês médicos saberem, bom, nós vamos ter que fazer isso, vai durar tanto tempo o tratamento, são X cirurgias, é isso? Sim, exatamente. Algumas dessas cirurgias, elas são tempo dependente. O que seria tempo dependente? A gente precisa fazer a cirurgia num determinado tempo para que haja o benefício máximo da cirurgia. Por exemplo, a cirurgia do palato, do céu da boca, ela é feita normalmente com 1 ano de idade. Se a cirurgia ela é protelada por muito mais tempo do que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a chance da criança ter uma fala normal diminui significativamente. Portanto, todo o esforço tem que ser dirigido para que essa criança seja operada no tempo ideal para que haja o desenvolvimento da função, que é a fala, no caso, que a principal função é a fala. A fala. A fala. Pode acontecer da criança ter um diagnóstico não, porque isso, mas um acompanhamento médico tardio, como o senhor colocou, a maior dificuldade seria a fala, mas é possível ainda recuperar, de certa forma, esse palato, esse lábio, mesmo que não tenha sido no tempo dependente? Isso é sempre um grande desafio para a equipe, né? Recuperar a fala, principalmente às vezes de adultos que nunca tiveram a cirurgia realizada. Então, por mais que haja um esforço hercúleo por parte da equipe, a chance de obter uma fala normal, ela é relativamente pequena. E não que a gente não consiga, mas demanda um esforço multiprofissional, não só por parte das cirurgias, mas por parte principalmente da fonoaudiologia, né? Para que haja estratégias para que o indivíduo tenha uma fala muito próxima ao normal, para que ela possa atender um telefone, ela possa ser compreendida, para que ela possa ser entendida no mercado de trabalho, para que ela possa se comunicar no comércio, né? Então, esse é sempre um grande desafio, principalmente quando o diagnóstico não é feito. Isso acaba sendo uma realidade nossa, considerando o Brasil um país continental, com diversas estruturas, né, ao longo do país, né? O tratamento de uma criança que nasceu com a fissura labiopalatina demoraria quanto tempo, uma vez que a primeira cirurgia acontece no 1º ano de idade? Normalmente o tratamento vai até os 18 anos de vida, até os 18 aí são as últimas cirurgias, que é quando realmente a criança pode até receber alta. Mas é um processo longo, né, que demanda muitas intervenções, principalmente e muitas vezes relacionados à idade da criança. A criança chegando mais velha, ela provavelmente terá propensão a ter mais cirurgias ainda, porque a fala vai demandar outras cirurgias para que possa ser obtida a melhor fala possível para aquela criança. Quais são? Nós falamos no começo sobre a fissura, o lábio palatino, mas também outras anomalias. A média, se 18 anos, pegando uma criança já com diagnóstico precoce, já desde o ventre, sabendo que vai passar por tudo isso, vai até os 18 anos, as outras anomalias demorariam quanto tempo? Quantas vocês conseguem receber e que tipos de anomalias? A principal delas, a principal anomalia que eu trato como profissional é a síndrome de Apert. É uma síndrome rara que envolve os dedinhos, né, que são todos fechados, os dedinhos dos pés também fechados, às vezes o rostinho para trás, o olho mais saltado, isso causa dificuldade respiratória. A moleira, as suturas estão fechadas também, que causa compressão intracraniana. Então essas são inúmeras cirurgias, né? A literatura descreve até alguns casos que são submetidos a 50 cirurgias.
mas a gente tenta otimizar essas cirurgias de forma simultânea, mãos e crânio, mãos e face, mãos e pés. Isso vai diminuindo o número de cirurgias, né? Mas é um processo bem difícil, desafiador de tratamento, desde o início, de quando a criança, o bebezinho chega, até a idade mais final da adolescência, 17, 18 anos de idade. E, no caso, somente nascem grudadinhos ou pode acontecer de faltar um dos dedos? Normalmente os ossos estão todos juntos. Os ossos é que estão juntos? Todos juntos. Então, às vezes, até é difícil identificar o que é um dedo, o outro. E assim, subsequentemente, né? Então, a separação, ela envolve... também é uma cirurgia que é tempo dependente. Essa separação envolve uma técnica bastante refinada, né? Para que haja a separação ideal entre os dedinhos, para que eles possam realmente ter os 5 dedos com movimento independente entre eles e aí começar a manipular os objetos, se alimentar sozinho, manipular a caneta, enfim, isso para chegar numa situação que a criança tenha completa independência das mãos, dos pés, com a respiração mais próxima do normal, isso leva alguns anos para que a gente consiga chegar nisso, para as inúmeras famílias que são pais e mães, né, de crianças que nasceram com essa síndrome, que é uma síndrome de Apert, que ocorre em uma... E é hereditário, doutor? Sim. Ela normalmente é uma mutação, né, na hora que a formação da criança, existe uma mutação genética. Esse gene é uma mutação bastante conhecida na literatura, que chama FGFR2, e que causa toda uma alteração, principalmente óssea, nas crianças, e essas malformações ósseas têm toda uma consequência funcional de respiração, visão, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento cognitivo, aptidão das mãos e habilidade de deambulação, né? Então... Pelas características físicas dessa doença, já é possível também identificar no ventre da mãe? Essa é possível, sim, embora seja um desafio para o médico radiologista que vai estar envolvido no ultrassom da criança. É possível, mas nem sempre é feito porque não é um diagnóstico fácil dentro do útero, porque não tem uma fenda labial que a caracteriza. Que apareceria. Que aparece como um sinal de alerta, né? Então, às vezes, dentro do útero, a mãozinha está tão fechada do bebezinho que você não consegue saber se está grudado ou não, né? Isso leva um desafio aos médicos radiologistas. Mas, conforme os exames vão se modernizando, as formas de identificação também, alguns sinais que levam à suspeição, né, de que a criança pode ter a síndrome, né? O que nós fizemos hoje aqui na conversa com o Dr. Cássio é alertar você de todo o Brasil, você que está nos vendo, inclusive no exterior, de que existe possibilidade, existe tratamento e a Sobrapar, o Hospital Sobrapar tem essa, não é só característica, mas tem essa missão de tornar a vida destas crianças, desses adolescentes, desses jovens e adultos um pouco melhor, um pouco mais fácil, e eu admiro o trabalho de vocês. Doutor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado por estar conosco e nós vamos ouvir falar mais da Sobrapar, se Deus quiser, aqui no Mulher.com. Muito obrado, Rita, pela oportunidade. É uma honra para mim estar presente aqui no seu programa, que eu te acompanho, te admiro já de mais de 2 décadas. Fiquei muito feliz em revê-la. E eu digo mesmo. E olha, nós vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouquinho tem receita com Maria Luísa Tonelli. Temos também a artesanato, que você que gosta de crochê, com a Cristina Lorico. Então fica com a gente, porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Só para a gente fechar, por favor, não se esqueça de entrar lá, conhecer o trabalho da Sobrapar. Você que tem condições de doar móveis, roupas, enfim, tem o bazar, que também tudo é revertido para o hospital para o tratamento dessas crianças. Então vale a pena a gente fazer o bem, sim. Intervalo e a gente volta já.